Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E um jogador pode ter o seu contrato rescindido após zombar do Santos nas suas redes sociais. Vamos também falar tudo sobre a invasão das torcidas organizadas hoje no CT Pelé e atualizar você sobre a busca do Santos por um novo treinador. Podemos ter uma surpresa contra o Bahia. Bem, vamos começar falando então sobre o lateral direito Rainer, que deve ter o seu contrato rescindido nos próximos dias, depois de zombar do Santos em sua rede social no Instagram. Ele que fez uma postagem, estou até colocando aí para você a postagem que ele fez nas redes sociais, ele fez uma postagem ali elogiando o David, um dos atacantes do Vasco que marcou na partida de domingo, e ele disse que a felicidade dos jogadores do Vasco era a felicidade dele também. Então o Santos entendeu isso como uma zombaria, como uma zoeira, e muito por conta disso, o Santos consulta o seu jurídico para saber se isso, de fato, pode entrar como uma justa causa e uma rescisão aí do Santos, uma rescisão forçada, né, de contrato com o jogador, sem haver necessidade de indenizar o atleta após essa rescisão. É claro que se, de fato, o Santos avançar para uma rescisão de contrato, jogador que hoje está emprestado ao CRB, vem atuando aí na Série B do Campeonato Brasileiro, se o Santos rescindir o contrato com ele, é claro que ele deve entrar na justiça depois, ele vai tentar aí alguma indenização do clube, mas o fato é que é inadmissível a gente ver que o Rainer, um lateral que não tem habilidade alguma, não tinha condições alguma de atuar com a camisa do Santos, o cara ainda sai do clube, mesmo com o contrato ainda valendo, né, sai por empréstimo, e ainda assim tem a coragem, a pachorra de zoar o Santos nas redes sociais. Isso não existe. Imagina você, aí na empresa onde você trabalha, você que está ali, sei lá, trabalhando à distância, ou você está prestando serviço para uma outra empresa, mas ainda tem contrato com a empresa atual, a empresa que te emprega, e aí você vai lá e faz uma postagem, sei lá, num grupo de WhatsApp, ou até mesmo no seu Instagram, zombando a empresa onde você trabalha ainda, onde você ainda tem um contrato. Imagina isso. Será que hoje mesmo você não estava no olho da rua? Só que no Santos tudo é bagunça, né? E, infelizmente, até quem não joga nada, até quem não merecia um dia ter jogado com a camisa do Santos, hoje faz esse tipo de zoeira com o Santos nas redes sociais. É uma vergonha, mas a principal vergonha é um dia o Santos ter contratado esse lateral, o Rainer, para a sua equipe. O contrato dele vai até dezembro do ano que vem, hein? Até dezembro do ano que vem o Rainer tem contrato com o Santos. Bem, vamos falar agora sobre a invasão das torcidas organizadas do Santos no CT Pelé no dia de hoje. Isso que causou um grande alvoroço ali nos bastidores do clube. Muitos jogadores ficaram assustados, o Guilherme foi um deles. Inclusive, os torcedores que ali estiveram presentes, né, cobraram o Guilherme, pediram a saída do jogador, disseram que ele é um cara que não entrega em campo, e além disso, ele criticou, né, os torcedores na última entrevista que ele concedeu ao ESPN. Ele criticou a torcida, disse que ele é um jogador que sempre entregou em campo e tudo mais, e muito por conta disso ele foi bastante cobrado no dia de hoje. Além do Guilherme, outros jogadores também foram cobrados, o Neymar inclusive foi um deles, ele que esteve de frente ali com a torcida, né, foi um dos que esteve à frente dos jogadores ali diante da torcida, e foi um dos que recebeu as maiores cobranças, né? Inclusive disseram ali para ele de que se ele chora, imagina os outros jogadores. Ele que é um dos principais jogadores aí do futebol mundial, é um jogador que tem muita mídia principalmente, né, um cara que é muito conhecido no futebol mundial todo. Então, os torcedores que ali estiveram presentes criticaram bastante essa atitude do Neymar de chorar e disseram que ele precisa assumir a responsabilidade. Eu concordo nisso. Acredito que o Neymar precisa de fato assumir a responsabilidade, coisa que ele ainda não fez dentro de campo. Ele teve sim boas atuações, mas a gente espera mais dele, né? Até porque o contrato dele, o salário que ele recebe, é um salário alto, e eu espero que o Neymar ajude sim o Santos a sair dessa. Só que está cada vez mais difícil. Além disso, os torcedores organizados que estiveram ali fizeram várias cobranças a jogadores, até citaram o nome do Marcelo Teixeira, porém ele não estava presente. O Marcelo Teixeira estava em reunião de trabalho, né, em outro local, então ele não participou deste protesto. Mas eu tenho muitas dúvidas de que se ele estivesse lá presente, ele receberia alguma crítica ou alguma cobrança por parte da torcida. Porque na minha visão, eu entendo que os jogadores precisam de fato serem cobrados,
mas não sei se a cobrança tem que ser lá no centro de treinamento, invadindo o CT e tudo mais. Acredito que isso tem que ser feito no estádio, na Vila Belmiro, no próximo jogo que o Santos vai jogar contra o Fluminense. Tem que ser cobrado, sim. Tem que ser exigido uma melhor postura desses caras. Até mesmo lá na Bahia, tem que ser cobrado já a postura deles. Mas principalmente, na minha visão, principalmente a diretoria do Santos é quem tem que ser cobrado. São aqueles que comandam o clube que precisam ser exigidos, que precisa toda a torcida cobrar esses caras, obviamente, sem agressão, mas cobrar assim, fazer uma pressão em cima deles para que eles possam agir com mais velocidade. Veja que o Santos demitiu o treinador no domingo e até hoje ainda apenas em conversas e tudo mais. Meu amigo, você já tem que ter algo engatilhado, você já tem que ter algo meio que acertado ali, conversar com outros treinadores, até porque já era sabido que o Kleber Xavier tinha prazo de validade. Já era sabido que ele não teria condições de atuar aí como técnico do Santos. Então, muito por conta disso, eles, na minha visão, é quem precisam ser cobrados para ter mais celeridade, é claro, com assertividade, mas precisam ser mais rápidos, precisam ter atitudes mais assertivas também, ou seja, evitar erros aí que venham onerar o clube, né? O Santos é uma equipe que paga jogadores que ao menos jogaram no Santos, jogadores que atuaram 2, 5, 7 vezes e até hoje está pagando. Um caso desse, por exemplo, é o Patrick. O Santos agora recentemente se acertou com o Atlético Mineiro, mas se não fosse isso, o Santos teria mais um problema na justiça, por conta de uma contratação que onerou os cofres do clube e não atuou nem sequer 10 partidas com a camisa do Santos. Agora está lá emprestado para um clube da Série B. Para você ver como os diretores do Santos, eles lesam o clube e fica por isso mesmo. Depois eles vão sair, vão colocar outros parceiros deles lá e o Santos fica nesse círculo vicioso. Então é complicado a gente ver que essa cobrança para os jogadores, não sei se vai trazer algo produtivo. Por exemplo, cobraram os jogadores do Sport, invadiram o CT, até agrediram o Pablo, né, o atacante do Sport. Mudou alguma coisa? O Sport continua em último lugar. Não mudou nada. Porque cobrar os jogadores dessa forma, na verdade, só amedronta. Só faz com que os caras se sintam mais pressionados, com medo de errar. Eu não sei se isso tem alguma ação prática de fato no campo, no dia a dia. Mas sim, eu acho que na diretoria é eles quem precisam ser os alvos. Por isso que eu digo, eles soltam informações para a imprensa, eles soltam informações para várias pessoas para desviar o foco, para tirar o foco e a cobrança deles e fazer com que eles se livrem de certas cobranças. É isso que a diretoria do Santos faz. São pessoas inteligentes, pessoas estrategistas. Então eles sabem muito bem fazer isso no dia a dia. Bom, bem, vamos falar então sobre a busca do Santos por um novo técnico. O Santos que nesta terça-feira apenas recebeu a informação do próprio Sampaoli, inclusive, de que ele quer sim jogadores, ele quer sim reforços e reforços caros, até porque ele é o principal alvo do Santos no mercado de treinador. O Sampaoli pediu ao Santos 4 reforços para chegarem com status de titular, né? Jogadores que vão chegar e vestir a camisa e ir para o campo. Mas ele sabe que o Santos não tem essa condição. Porém, ele também sabe que o Santos está com pilhas na mão. O Santos não tem muito o que fazer. Porque ou é o Sampaoli ou quem mais vai querer treinar o Santos. O Sampaoli é um técnico que ele precisa do Santos também. Até porque ele foi mal no último trabalho dele lá na França. Então ele sabe que precisa do Santos. Só que o Santos, até o momento, meio que parece estar sendo feito de gato e sapato. Olha, eu já disse aqui minha opinião. Na minha visão, eu iria atrás do Vojvoda. Por mais que eu sei que também não será uma negociação fácil, mas eu entendo que ele pode trazer ao Santos resultados gastando menos. Pelo menos essa é a minha visão. É claro, eu sei que tem muitos aqui que falaram para mim, por exemplo, que preferem o Luxemburgo. Outros até com agressões falaram que são contra o Vojvoda. A gente apenas está dando a nossa opinião aqui como torcedor do clube. E eu espero o melhor para o Santos, é claro. Então, Sampaoli, o Santos negocia ainda, mas é uma negociação difícil e não deve desenrolar até o final dessa semana. Então, quem deve treinar o Santos contra o Bahia é o filho do Tite, o Matheus Bach. O Santos, que estava com o estagiário à beira do campo, agora tem o estagiário do estagiário, né? Então agora tem um que jamais foi treinador em algum momento da sua carreira e estará à beira do campo contra o Bahia. Não se surpreenda se ele vencer ali por algum acaso o Bahia, ele permanecer no Santos por mais tempo, hein? Não se surpreenda, até porque eu já disse isso aqui. O Santos hoje é uma equipe que, infelizmente, não tem nada a oferecer para um novo treinador. E, além disso, além desses problemas, né, que o Santos já enfrenta,
o Santos não tem convicção alguma. O que os dirigentes do Santos procuram é um nome com popularidade, alguém que vai agradar a torcida. E, infelizmente, isso está difícil, porque os treinadores que agradam não querem aceitar uma proposta do Peixe. Então, está um pouco complicada essa busca, né? Mas eu acho que mais complicado ainda é a vida do torcedor do Santos. Não está sendo fácil. A gente está passando por vários apertos. Já tem um bom tempo, né? Já tem um bom tempo que a gente não sabe o que é comemorar um campeonato. A gente faz tempo que não sabe o que é comemorar aí um período de alegria sendo santista, né? Tá difícil. Mas a gente jamais vai abandonar esse clube. Vamos continuar torcendo pelo Santos, cobrando os dirigentes do Santos, porque a gente sabe que o Santos pode muito mais do que isso. Não é verdade? Quero saber a sua opinião nos comentários aí a respeito de Matheus Bach. Você acha que ele vai permanecer no Santos? Você acha que o trabalho da diretoria está sendo bem feito? Coloque aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Quero saber de você o que você acha da diretoria do Santos. Eu tenho o costume de comentar aqui ou de responder todos os comentários. Então coloque a sua opinião, porque a gente vai conversar sobre isso aqui nos comentários do YouTube, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mundo dos Santos. Ative o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo aqui no canal, tá certo? Então, se ainda não é inscrito, verifique aí e ative a sua inscrição. Curta esse vídeo também, deixe o seu hype, é muito importante para a gente aqui no canal. E amanhã estaremos de volta com mais notícias, ou a qualquer momento, se o Santos contratar um treinador ou avançar em uma negociação, a gente traz para você aqui a informação disso, tá bom? Um abraço e amanhã estaremos de volta.